numa era de lendas e sombras, onde o aço cantava e a fé era o escudo mais forte, viveu um guerreiro cujo nome era sussurrado com reverência e temor: Alaric. Não era um rei, nem um nobre de linhagem antiga, mas um cavaleiro forjado nas batalhas mais cruéis, com um coração tão puro quanto a lâmina da sua espada, a guardiã da alvorada. A sua fama não vinha das terras que conquistara, mas dos males que banira. Contudo, uma escuridão sem precedentes começou a rastejar pelo mundo, envenenando a terra, corrompendo os corações e extinguindo a esperança. As colheitas morriam, a doença espalhava-se como fogo em palha seca e uma névoa de desespero cobria os reinos. Os sábios e os oráculos falaram de uma antiga profecia. Quando a sombra do diabo se estendesse sobre a terra dos vivos, apenas uma alma justa, disposta a caminhar pelo vale da morte, poderia reacender a luz. Alaric sabia que o seu destino estava selado. Não era uma questão de escolha, mas de dever. Ele viu o sofrimento nos olhos das crianças e a resignação nos rostos dos mais velhos. Deixando para trás tudo o que conhecia, ele partiu numa jornada para o lugar mais temido de todos. A entrada para o mundo subterrâneo, o domínio do próprio mal. A sua missão era clara, embora parecesse impossível: descer às profundezas do inferno e confrontar o Senhor das Trevas. A entrada era uma fenda nas entranhas de uma montanha esquecida, um lugar onde nem a luz do sol ousava penetrar. O ar era gélido e pesado, carregado com os lamentos de almas perdidas. Alaric acendeu a sua tocha, a pequena chama a dançar nervosamente contra uma escuridão que parecia viva, pulsante. Com a guardiã da alvorada na mão e a fé como seu guia, ele deu o primeiro passo para o abismo. O caminho era traiçoeiro, um labirinto de túneis úmidos e cavernas ecoantes. As paredes pareciam sussurrar os seus medos mais profundos, mostrando-lhe visões de fracasso e perda. Ele viu a sua aldeia em chamas, os seus amigos a caírem, tudo o que amava a ser reduzido a cinzas. Mas a sua determinação não vacilou. Cada passo era uma oração silenciosa, cada respiração um ato de desafio. O primeiro guardião do inferno surgiu das sombras. Era uma criatura de pesadelo, uma amálgama de serpente e morcego com olhos que ardiam como brasas. A besta atacou com uma velocidade sobrenatural. As suas presas a pingar um veneno que dissolvia a própria rocha. Alaric não recuou. Ele moveu-se com a graça de um dançarino e a força de uma tempestade. A guardiã da alvorada encontrou a carne da criatura, a sua lâmina sagrada a brilhar intensamente na escuridão. O grito da besta ecoou pelos túneis enquanto ela se dissolvia em pó e fumo. A primeira prova fora superada. Mas Alaric sabia que era apenas o começo. As profundezas guardavam horrores muito piores. Continuando a sua descida, ele atravessou um rio de fogo líquido, saltando sobre rochas instáveis que ameaçavam ceder a qualquer momento. O calor era tão intenso que a sua armadura começou a brilhar em vermelho, mas ele protegeu-se com um escudo de pura força de vontade. Do outro lado, encontrou um campo de espelhos negros. Cada espelho refletia uma versão distorcida de si mesmo. Alaric como um tirano, um covarde, um assassino sem honra. As imagens falavam com a sua própria voz, tentando envenenar a sua mente com dúvidas. "Quem és tu para desafiar o mestre deste reino?", sibilou um reflexo. "És apenas um homem. Vais falhar." Alaric fechou os olhos, concentrando-se na imagem do sol a nascer sobre o seu mundo. Com um grito de guerra, ele esmagou o primeiro espelho com o punho da sua manopla, e os outros estilhaçaram-se numa cascata de vidro e mentiras. Finalmente, ele chegou ao coração do submundo. Uma vasta catedral de basalto e obsidiana erguia-se perante ele, iluminada por um brilho sinistro que emanava de um trono no centro. E sentado nesse trono estava ele, o diabo. Não era um monstro de chifres e cauda, mas uma figura de beleza aterradora e carisma venenoso. A sua forma parecia mudar. Ora um rei majestoso, ora um anjo caído, ora a própria sombra. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou os seus olhos frios e eternos. "Alaric", disse ele,
a sua voz ecoando como o trovão e o sussurro ao mesmo tempo. O pequeno guerreiro da luz, vieste morrer tão longe de casa. Alaric ergueu a sua espada, a sua luz a única a desafiar a penumbra dominante. Vim para te levar de volta para as trevas de onde vieste e libertar o meu mundo da tua influência. O diabo riu, um som que fez as próprias pedras tremerem. O teu mundo, eu já o possuo. O medo, a ganância, o desespero, são todos meus filhos. Tu és apenas uma faísca a tentar queimar o oceano. Com um gesto da sua mão, o chão da catedral transformou-se. Almas atormentadas ergueram-se, os seus corpos feitos de fumo e angústia, e avançaram sobre Alaric. Eram legiões intermináveis, cada uma um grito de dor personificado. A batalha foi feroz. Alaric lutou não apenas com a sua espada, mas com a sua alma. A guardiã da alvorada cantava um hino de esperança a cada golpe, banindo as sombras que o atacavam. Ele era um farol de luz num mar de escuridão, mas eram demasiados. Por cada 10 que ele derrubava, 100 mais se erguiam. A sua força começou a diminuir, a sua respiração a tornar-se ofegante. O diabo observava do seu trono, deliciando-se com o espetáculo. Vês, mortal, a esperança é a ilusão mais cruel. Rende-te, serve-me, e dar-te-ei poder para além dos teus sonhos mais selvagens. Exausto, ferido, Alaric caiu de joelhos. A sua espada caiu ao seu lado, a sua luz a piscar fracamente. O desespero, pela primeira vez, tocou o seu coração. Ele pensou em tudo o que tinha perdido, na impossibilidade da sua missão. Estaria o diabo certo? Seria tudo em vão? Foi então que ele se lembrou do porquê de ter começado esta jornada. Não por glória ou poder, mas pelas pessoas que amava, pelo sorriso de uma criança, pelo calor do sol. Ele não lutava contra o mal que estava no inferno, mas pelo bem que ainda existia no mundo. Uma nova força surgiu dentro dele. Não do seu corpo, mas do seu espírito. Não era a sua própria força, mas a força coletiva de cada alma que rezava pela sua vitória. Ele sentiu a esperança do seu povo a fluir para ele, um rio de luz a preencher as suas veias. Alaric levantou-se lentamente, os seus olhos a brilhar com uma determinação renovada. Ele pegou na guardiã da alvorada, e desta vez, a espada não apenas brilhou, ela explodiu numa coluna de luz ofuscante que iluminou toda a catedral, fazendo as sombras recuarem e as almas atormentadas gritarem. O diabo pela primeira vez mostrou surpresa, depois raiva. "Impossível!" gritou ele, levantando-se do trono. A sua forma bela desfez-se, revelando a sua verdadeira natureza. Uma entidade de pura escuridão e ódio, uma ferida aberta na realidade. Ele avançou sobre Alaric, não como um rei, mas como uma tempestade de aniquilação. O confronto final tinha chegado. Luz contra a escuridão, esperança contra desespero. As suas armas chocaram, e o som abalou os alicerces do próprio inferno. Não foi uma batalha de aço, mas uma batalha de vontades. A escuridão do diabo tentou consumir Alaric, mostrar-lhe o vazio, a futilidade de tudo. Mas a luz de Alaric, alimentada pelo amor e pelo sacrifício, recusou-se a extinguir. Com um último grito, que era tanto uma oração quanto um desafio, Alaric investiu toda a sua essência, toda a sua fé, num único golpe. A guardiã da alvorada perfurou o coração de escuridão do diabo. Não houve sangue, apenas um silêncio ensurdecedor, seguido por uma explosão de luz pura que consumiu tudo. O diabo gritou, um som de agonia e derrota que ecoou por toda a eternidade, enquanto o seu corpo se desintegrava, não em pó, mas em nada. A sua escuridão foi desfeita, banida pela luz irredutível de uma única alma humana. Quando a luz diminuiu, Alaric estava sozinho na catedral, agora silenciosa. O brilho sinistro desaparecera, e através de uma fenda no teto, um único raio de luz, puro e dourado, penetrou na escuridão. Ele estava exausto, ferido, mas vivo. A sua missão estava cumprida. A jornada de volta foi longa, mas a cada passo, o ar tornava-se mais leve. Os sussurros desapareciam, e a escuridão recuava perante ele. Ao emergir da caverna, ele foi recebido pela luz do sol, mais brilhante e quente do que alguma vez se lembrara. O mundo estava a curar-se. A névoa do desespero tinha se dissipado, as colheitas começavam a crescer novamente,
e o riso podia ser ouvido nas aldeias. Alaric, o guerreiro que desceu ao inferno, não regressou como um rei, mas como um peregrino silencioso. Ele guardou a sua espada e viveu o resto dos seus dias em paz. O seu heroísmo, uma lenda sussurrada de geração em geração. Uma história para lembrar a todos que, mesmo na noite mais escura, a luz de uma única alma corajosa pode ser suficiente para trazer de volta a alvorada. Obrigado por assistirem a esta jornada épica. Se gostaram da história de Alaric, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos e subscrever para mais contos de coragem e lenda. Até à próxima.